Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série Química na UES, o vídeo de número 4, um vídeo que traz a resolução das últimas 6 questões da prova específica de 2020.1. Primeira questão, questão 35. As descobertas do pré-sal incluem-se entre as mais importantes em todo o mundo na última década. Essa província é composta por grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. Uma realidade que coloca o Brasil em uma posição estratégica frente à grande demanda mundial de energia. O volume produzido por poço do pré-sal da Bacia de Santos está muito acima da média da indústria de óleo e gás, cerca de 36 mil barris de petróleo por dia, isso em média. No que diz respeito ao petróleo, é correto afirmar que: letra A. Se trata de um combustível fóssil? Sim. De uma substância oleosa? Também. Cuja densidade é superior à da água e inflamável até é, mas dizer que ele tem uma densidade superior à da água, isso é errado. A gente percebe nos vazamentos, alguns acidentes que a gente acompanha nos noticiários, a gente percebe que o petróleo fica na parte superficial e não no fundo do mar. Isso mostra que ele tem uma densidade menor do que o da água. Constitui uma mistura de hidrocarbonetos, moléculas de carbono e hidrogênio, até aí tudo bem, que se encontram no estado sólido, em temperaturas e pressão ambiente. Não. Para falar a verdade, a gente encontra tanto hidrocarbonetos no estado sólido, líquido e gasoso. O que é que vai determinar o estado físico que esse hidrocarboneto vai se encontrar? É quantos carbonos ele apresenta na molécula. Os hidrocarbonetos com 1, 2, 3, 4, eles são hidrocarbonetos gasosos. Os que têm a partir de 5 até aproximadamente 17, 18, por aí, eles são líquidos e acima disso são sólidos. Grandes cadeias apresentam hidrocarbonetos no estado sólido. Então, letra B também estaria errado. Letra C. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, na composição química do petróleo só existem carbono e hidrogênio. Também outra informação errada. Uma das coisas que a gente associa à queima de combustível é exatamente a presença da chuva ácida. E a chuva ácida ela é formada quando óxido de enxofre, nitrogênio também, mas óxido de enxofre, no caso do combustível, eles reagem com o vapor de água presente na atmosfera, produzindo aí ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico. Então, letra D como gabarito, que afirma que seus derivados são obtidos a partir do refino realizado por meio de processos químicos como craqueamento, que é a quebra, reforma, alquilação, hidrotratamento, entre outros processos. Um desses processos aqui é exatamente o craqueamento, que consiste em quebrar as moléculas maiores em moléculas menores a fim de ter realmente o produto como gasolina ou outros de interesse da indústria. Questão 36. Atente para a estrutura abaixo apresentada e o que se afirma sobre ela em seguida. A gente tem aqui uma estrutura e aqui vem algumas afirmações, a gente vai ver quais dessas afirmações são corretas para identificar o gabarito da questão. A primeira diz que o álcool e enol são substâncias orgânicas presentes. Como é que a gente identifica o álcool? Quando a gente tem um grupo OH ligado a um carbono saturado. É o que acontece aqui. E um enol? Já o enol é quando eu tenho um grupo OH ligado a um carbono com dupla ligação. E o que a gente percebe aqui? Que a gente tem esse carbono com dupla ligação e esse carbono com dupla ligação está sim ligado ao grupo OH. Então a gente tem aqui a função enol e tem a função álcool. Então, a opção 1 estaria correta, o que faz da letra B e da letra D informações erradas. 2. A função orgânica éter está presente devido à presença da carbonila. Primeiro, carbonila não caracteriza a função éter. O éter é quando eu tenho um oxigênio entre átomos de carbono. E outra, o oxigênio que está entre átomos de carbono apresenta em um desses carbonos o dupla O. Isso aí já é característica da função éster e não éter. Terceiro, dê a resposta já, observa-se a presença da função orgânica éster. Onde é que eu tenho o éster? Bem aqui. Onde eu tenho C dupla O, O. Isso entre átomos de carbono, ok?
Então a gente já sabe que o gabarito da questão é a letra C, mas a gente vai ver o porquê que o item 4 ele estaria errado. Caracteriza-se a função orgânica do ácido carboxílico pela presença do grupo C-O-O. Para ser um ácido carboxílico é necessário que tivesse C-O-OH e não só o O, ok? Então realmente gabarito letra C. A questão 37 fala sobre as leis ponderais. A gente conhece 4 leis ponderais: a de Lavoisier, a de Proust, a de Dalton e a de Ritchie. Mas vamos lá. As leis ponderais são as leis experimentais que regem as reações químicas em geral. São basicamente leis que relacionam os reagentes e produtos em uma reação química. Com relação a essas leis, pode-se afirmar corretamente que: letra A. De acordo com a lei de Avogadro, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Errado. Em que sentido? Primeiro, porque eu teria que afirmar aqui essa lei como sendo em um sistema fechado. E segundo, que quem enuncia essa lei não é Avogadro e sim Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Segundo Lavoisier, a massa do produto é igual à massa do reagente quando o sistema estiver fechado. Letra B. As reações químicas, carbono mais meio de oxigênio produz monóxido de carbono e carbono mais 1 mol de oxigênio produz dióxido de carbono. Eles exemplificam a lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac não é lei ponderal, Gay-Lussac é lei volumétrica. E quem determina isso aqui é exatamente Dalton. Dalton diz, nas proporções múltiplas, que quando a gente permanece com a massa de uma substância constante e altera outra em proporções múltiplas inteiras pequenas, a gente pode estar formando substâncias diferentes. Não seria a lei de Gay-Lussac, seria a lei de Dalton. Também outra informação errada. Letra C. De acordo com a lei de Dalton, na reação química, tem-se que 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio formando 2 volumes de água. Pessoal, volume não é ponderal. Leis ponderais está associado à massa. E quem determina essa parte com volume é exatamente esse carinha aqui, ó, Gay-Lussac, ok? Mas aqui ele fez uma mistura ao associar Dalton, na realidade seria Gay-Lussac, sem falar também que não se trata de uma lei ponderal e sim de uma lei volumétrica, como eu falei no item B. Então a gente tem na letra D, sempre haverá 11,1% em massa de hidrogênio e 88,9% em massa de oxigênio na composição da água, conforme a lei de Proust. O que é a lei de Proust? A lei de Proust é exatamente a lei das proporções fixas e definidas, ok? Gabarito da questão, letra D. Questão 38. A ressonância molecular normalmente ocorre quando existem ligações duplas ou triplas em moléculas, principalmente em compostos orgânicos, como é o caso dos compostos aromáticos. Considerando as regras de ressonância, é correto dizer que, antes da gente analisar os itens fornecidos, eu trago aqui a estrutura de um composto aromático, como ele fala, o composto aromático mais simples, que é o benzeno, e a gente percebe realmente 2 estruturas, variando a posição dessa dupla ligação, ok? Falar de composto aromático tem 2 coisas que intrigavam alguns cientistas, principalmente no caso do benzeno. Ligações duplas são mais curtas do que ligações simples, então a molécula do benzeno era para ser uma molécula não tão bonitinha como essa. E segundo, por ter ligação dupla, o composto aromático era para ser bastante reativo e a gente percebe que ele é um composto estável. Então apareceu aí o conceito de ressonância, que é exatamente essa movimentação dos elétrons π, que exemplifica, que responde a esses 2 questionamentos. Então vamos lá. Item A. As estruturas de ressonância são conectadas por uma seta simples. O que a gente percebe? Seta dupla. Segundo, a molécula real será um híbrido de todas elas. Pronto. É comum a gente identificar o composto aromático benzeno com um círculo no meio dessa estrutura. Isso por quê? Porque representa realmente uma mistura dos 2, dessa movimentação desses elétrons π. Correto? Seria aqui o gabarito da questão, letra B.
Mas por que a letra C e a letra D estão erradas? A posição dos núcleos dos átomos deve variar em todas as estruturas. Não é a posição, como ele fala aqui, dos núcleos. O que vai variar são os elétrons π. E a letra D, que diz que o híbrido de ressonância tem energia maior do que qualquer uma das estruturas de ressonância. Resumindo, híbrido de ressonância ela é uma estrutura mais estável. Se ela é mais estável, ela tem uma menor energia. Quanto maior a estabilidade em ressonância, menor será a energia desse composto. Ok? Questão 39. As funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. Compostos oxinitrogenados, compostos que apresentam oxigênio e nitrogênio na estrutura, pertencem às funções de... A gente tem aqui quatro funções orgânicas: amina, nitrila, amida, isonitrilo, cada um com seu grupo característico, que eu trago aqui para a gente estar revisando. A gente sabe que a amina ela é um derivado da amônia, onde um hidrogênio ou 2 ou 3 hidrogênios são substituídos por radicais, alquilas ou arilas, ok? Radicais. A gente sabe que a nitrila é quando a gente tem o que a gente conhece como cianeto, até um nome utilizado na nomenclatura usual, que é o C-tripla-N, isso ligado ao hidrogênio ou aos radicais orgânicos aqui. Parecido com a nitrila, a gente tem a isonitrila, onde o nitrogênio ele muda aqui de posicionamento com o carbono, isso é uma isonitrila. E a gente tem a amida, que apresenta uma semelhança com a amina, por ter o nitrogênio. Também pode ser classificado como amida primária, secundária e terciária. Porém, o que diferencia essas duas estruturas é exatamente o que faz com que a amida seja o nosso gabarito. Não entendeu? Eu vou explicar. A amina, a gente tem carbonos ligados ao nitrogênio. A amida, o carbono que está ligado ao nitrogênio, ele é um carbono de uma carbonila, C-O. Então, se eu tenho C-O-N, função amida, se eu tenho N ligado a carbonos normais e tudo, sem carbonila, a gente tem aqui a função amina, ok? E por que é o gabarito da questão? Porque eu estou falando em compostos oxinitrogenados, compostos onde tem a presença, além do nitrogênio, também tem a presença do oxigênio. Então, letra C, função amida. Questão 40 e última de hoje, e última dessa prova específica de 2020.1, traz o seguinte: os óleos e as gorduras, os ésteres, podem ser hidrolisados. Éster mais água produz ácido mais álcool, ou alcalinizados quando o éster mais uma base forma um sal orgânico mais álcool. De acordo com essas reações químicas, o que é correto afirmar, pessoal? Quem é que seria o álcool, aqui dentre essas duas opções, glicerina e pentanotriol, e quem é que seria o sal orgânico, o sabão ou acetato, ou o oxalato? Então vamos lá. Para isso eu trago aqui algumas reações orgânicas para a gente estar reforçando aqui o nosso conceito para chegar no gabarito da questão. Primeiro o seguinte: a hidrólise ela é o contrário da reação de esterificação. O que é a reação de esterificação? É quando eu tenho um ácido carboxílico reagindo com um álcool e por meio da desidratação eu formo um éster. A hidrólise é o processo contrário. Eu tenho o meu éster, vou colocar uma molécula de água e essa molécula de água vai fazer com que esse meu ácido que deu origem, o meu álcool que deu origem, ele se separe, ok? Isso seria a reação de esterificação. Já a outra reação, que é a reação da formação de um sal orgânico, é quando eu tenho o quê? Eu tenho exatamente esse meu éster reagindo com uma base inorgânica, produzindo quem, pessoal, aqui? A glicerina e o sabão, ok? Quando eu li aqui os itens, a primeira coisa logo que a gente percebe é o seguinte: o sal orgânico, ele é o que a gente tem no sabão, porque assim, por que o sabão é utilizado para fazer a limpeza de alguns utensílios que estão cheios de gorduras em nossa casa?
Porque o sabão, uma das características dele é exatamente ter uma cadeia orgânica enorme, que é o que faz com que essa molécula seja apolar, uma parte dela. E a outra característica é que tenha realmente uma parte polar, que é exatamente esse C+O, que está próximo a um cátion sódio. Isso vai fazer com que a molécula fique muito polar em um lado. Como a gordura não tem afinidade com a água, era necessário colocar uma substância bipolar, ou seja, uma substância que apresentasse apolar e polar ao mesmo tempo, ok? A parte polar interagindo com a água e a parte apolar interagindo com a gordura. Então já seria o sabão. Já dava para descartar logo essas duas. E assim, quando a gente trabalha muito essa parte de reação de saponificação, a gente percebe realmente que a matéria-prima que a gente utiliza para fazer sim esse processo sabão seria a glicerina, ok? Chamado também de propanotriol, ou propan 1,2,3 triol, beleza? Então o gabarito da questão, letra A. Então, gente, com essa questão aqui, a gente encerra a prova específica, a parte 3 de 3, como eu tinha falado lá no início, que a gente iria dividir em 3 partes para não ficar um vídeo muito extenso. A partir do próximo vídeo, o vídeo 5, eu vou estar trazendo conteúdos isolados. O vídeo 5, a gente vai estar trabalhando estequiometria na UES. Vídeo 6 a gente já traz outro assunto, vídeo 7, vídeo 8, até o vídeo 12, que é a proposta aqui dessa série, ok? Então espero que você tenha gostado da resolução das questões. Até o próximo vídeo aí do canal Ao Encontro da Química. Tchau, tchau.